Seguros Unimed. Vida, responsabilidade civil e previdência privada para você cuidar do que mais importa. Saiba mais em segurosunimed.com.br. Seguros Unimed. Cuidar para transformar. Vem cá, sabe qual é o melhor dia para tirar seus projetos do papel? Para fazer seus sonhos acontecerem? Hoje porque a vida é feita disso, de presentes. Não aposte seus planos, sua alegria de viver, sua vontade de fazer acontecer. Aproveite o aumento de sua margem e contrate agora um crédito com Safra Consignado, que tem as melhores taxas do mercado. Busque por Safra Consignado. Acesse nosso site agora mesmo e faça uma simulação de crédito. Para aposentados e pensionistas do INSS, Safra Consignado, porque realizações não se aposentam. A incontinência urinária não precisa atrapalhar seu sono. Conheça a nova linha Tena Noturna, desenvolvida para posição deitada, garantindo uma noite tranquila. Tena Noturna, máxima proteção e segurança para toda noite. O que é importante para você quando o assunto é saúde? Conforto, carinho e atenção, isso é Traz. Acesso ao melhor da medicina com uma equipe diferenciada e alta tecnologia. Isso é Traz. Confiança e credibilidade nos serviços que você pode escolher. Isso é Traz. Rapidez e comodidade para cuidar de você. Isso é Traz. Transmontano Saúde. Planos para você, sua família e sua empresa. Os novos 50 a mais estão cada vez mais atualizados. Linha de vitaminas Vitasai 50 a mais. Descubra a sua versão 5. Para mim, longevidade a gente vai se transformando aos poucos, dia após dia, minuto após minuto, numa grande arca, cheia de coisas, rostos, olhares, frases, pessoas, amores, ódios, vai tudo ficando guardadinho nessa grande, fantástica arca. Eu vivi muito mais do que tenho a viver. Então, eu vivo do que eu vivi. Longevidade, um termo que abraça muitas coisas e que todos nós desejamos alcançar. Longevidade depende da sua vontade. Diariamente, pequenos hábitos trazem longevidade. Como eu tomo banho, como eu estimulo minhas mãos com água fria, como eu pressiono meu pé no chão, de que forma eu uso a minha voz e o porte da minha cabeça. Por isso, os exercícios para a longevidade são simples, mas têm sua ciência. Respiração. Como respirar? Serenamente, num silêncio mental. Para isso, esvazie sua mente e dê muita risada, saboreando essa longa vida que tanto ansiamos. É cada vez mais importante falar sobre longevidade, porque longevidade é cuidar do aparelho, cuidar do corpo, cuidar principalmente da mente e desaprender para aprender coisas novas nesta nova era que estamos entrando. Abandonar aquilo que já não nos interessa mais e efetivamente dar valor à essência daquilo que somos. Bem-vindos novamente. Agora nós vamos explorar o assunto do idadismo e para isso chamamos aqui ao palco o Dr. Egídio Doria, da Universidade Aberta à Terceira Idade da USP, que vai fazer a mediação do painel Idadismo e seus impactos na saúde, vida social e financeira.
Olá, Edídio, tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Ótimo painel para você. Obrigado. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer à equipe da Longevidade Expo Fórum por essa oportunidade de participar aqui debatendo sobre o idadismo. O idadismo, ele também é conhecido como idosismo, o etarismo, ageísmo, e ele representa o preconceito pela idade. Mas por que um painel sobre idadismo? O primeiro motivo é que o idadismo é considerado o mais frequente dos preconceitos. Algumas pesquisas mostram que de 80% a 90% das pessoas acima de 60 anos, em alguns casos acima dos 50 anos, disseram ter sido vítimas desse preconceito. Ele é considerado também o mais universal, porque independentemente da cor da sua pele, do seu gênero, da sua orientação sexual e mesmo da sua classe socioeconômica, você sofrerá o idadismo ao envelhecer. Isso é, se você tiver a sorte de envelhecer. É considerado também um dos mais prejudiciais, porque é um preconceito contra o nosso eu no futuro. E mesmo assim, um dos menos discutidos. O outro motivo é que o idadismo ele está estruturado em nossa sociedade. Ele está presente a um nível individual, pessoal e interpessoal, ao nível familiar e ao nível das organizações e instituições da nossa sociedade. E, por fim, porque o idadismo determina um impacto negativo em nossa saúde física, mental, social e nessas oportunidades, e também reduz a nossa expectativa de vida de até 7 anos e meio, cujo grande ganho nesse último século é considerado a nossa grande conquista, a nossa grande revolução. Para debater sobre idadismo, eu convidei 3 experts em suas áreas. O professor Alexandre Kalash, médico, gerontólogo, mestre em medicina social, doutor em epidemiologia, presidente do Centro Internacional de Longevidade Brasil e presidente da Aliança Global de LCs. Kalash é membro consultivo do Programa de Cidade Amiga dos Idosos da Organização Mundial de Saúde, onde, durante o período de 1995 a 2008, ele dirigiu o Programa de Envelhecimento Global, quando ele concebeu e lançou o Programa Cidade Amiga dos Idosos da Organização Mundial de Saúde. Kalash é um pioneiro no assunto de longevidade. Ele milita há mais de 45 anos para dar voz ao idoso e para fazer com que todos tenham a possibilidade de envelhecer com saúde, participação, segurança e aprendizado continuado ao longo da vida. É um grande prazer, uma grande honra tê-lo aqui conosco. Kalash debaterá sobre o idadismo, seu conceito, suas manifestações ao longo da nossa história, como o idadismo está sendo manifestado hoje, nesse momento de pandemia que vivemos, e quais as implicações do idadismo. Posteriormente, chamarei a professora Sandra Regina Gomes, fonoaudióloga da PUC São Paulo, mestre em Gestão de Políticas Públicas pela Fundação Getúlio Vargas, especialista em gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e coordenadora de políticas para os idosos da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania do município de São Paulo. Muito obrigado, Sandra, por ter aceito o convite. A professora Sandra nos brindará com suas considerações sobre como o idadismo é uma ruptura dos direitos humanos, como o idadismo nos impossibilita de exercer a nossa cidadania. E, posteriormente, chamarei
o professor Martin Henkel, CEO da Senior Lab, Mercado e Consumo 60+, professor da Fundação Getúlio Vargas, diretor do Aging 2.0, Chapter São Paulo, e parceiro do Núcleo 60+. O professor Martin nos mostrará como essa mídia representa o idoso, como ele é subrepresentado e, quando representado, na sua maioria, por um viés estereotipado negativo. E como isso impacta no idadismo. O que esse idoso representa para a economia. E mesmo porque, detendo, e muitas vezes, esse poder econômico, ele continua sendo esquecido. As apresentações estão estruturadas em explanações de 15 minutos. Nós começaremos com o professor Kalash, em seguida a professora Sandra, e por fim, o Martin Henkel, professor Martin Henkel, e teremos no final 5 minutos para as considerações finais. Mais uma vez, obrigado a todos. Muito obrigado, Egídio. Obrigado aos organizadores. É uma honra estar aqui com vocês. Aqueles que me conhecem poderiam esperar que eu começasse a minha fala com um sorriso. Não é minha natureza estar triste. Eu não sou uma pessoa triste. Mas eu estou triste, eu estou muito triste. Triste pelas 168 mil mortes por Covid desde o início da pandemia no Brasil. E pela falta de empatia, solidariedade, compaixão das autoridades que deveriam ver essa tragédia como sua responsabilidade. Triste pelas milhares de mortes mais prematuras por complicações de enfermidades pré-existentes. Neste nosso país cada vez mais desigual, que não bastasse estar consistentemente entre os 10 mais desiguais há décadas. Estamos caprichando para estar entre os 5 mais desiguais, falta pouco. Quem sabe, você não terá a sorte de estar entre o rol dos bilionários criados pela pandemia. Ele já engrossou nesse vale de lágrimas dos miseráveis. Triste pela falta de letramento científico, pelo negacionismo, pelas mensagens perversas, sinistras, tipo, e daí? Só morrem os fracos, os velhos. Os atletas vão tirar de letra. Lamento. Quem está na chuva é para se molhar. Triste porque não há respeito pela dor dos outros, pela falta de empatia. Triste porque essas mensagens são interpretadas pela população sofrida e enganada como um liberou total. Aproveitem! Vamos festejar dos bailes funks nas periferias aos sofisticados pontes dos jardins. Vamos lá, festejem! Ide para as festas, para as praias, de preferência sem máscaras, tá? Isso é para os maricas. Mas não chorem. Lágrimas de crocodilo, quando vocês trouxerem o vírus para dentro de casa e infectarem os seus pais e os seus avós. Não chorem. Triste, porque o país da alegria abafa agora esse pranto silencioso dos que perderam entes queridos, dos enterros solitários, dos rituais cancelados de despedida, da dor que não encontra um acalanto, um abraço, uma lágrima compartilhada. Afinal, dos mortos, a maioria é de idosos, mais de 70%. Já viveram, saem do caminho. Progresso, rupturas, lucro. Como um mantra do Vale do Silicon. Move fast and break things. Mova-se rápido. Arrebente o que está ao seu redor. E não era para ter sido assim.
A Organização Mundial da Saúde nos tinha advertido, nós tínhamos visto o que tinha acontecido nos países europeus, nós tínhamos tido tempo para nos preparar. Mas aqueles com poder de agir, em posição de poder, ignoraram. Negaram. O dogmatismo extremado prevaleceu e junto o cinismo. Estou triste assim. Não só por todos os idosos que se foram, mas pelos jovens que perderam seus empregos ou que nem conseguiram ter um início no mercado de trabalho. Estão perdendo seus futuros, desamparados e excluídos. Um terço deles nem estudo, nem trabalho. E se forem negros, muito pior ainda, novamente o negacionismo. Aqui, neste país, não há racismo. Isso é um conceito que estão impondo, que querem que nós importemos. Aqui não há racismo. Triste. Triste quando eu escuto a voz abafada. Quando eu escuto aquela voz do George Orwell, na hora de morrer do George Floyd. Suas palavras finais foram: mãe, help me. Mãe, me ajude. E aquela mãe idosa, sabendo que mesmo se estivesse a seu lado, nada poderia fazer, impotente. Como impotente foi a esposa do Beto ontem em Porto Alegre. Assistindo, sem nada poder fazer, seu companheiro sendo espancado brutalmente, assassinado. Mas aqui não há racismo. Triste pelos pais do Beto, por seus filhos tão jovens. Triste. E lá vai o Beto engrossar a triste marca dos 55 mil homicídios por ano. Fora os 70 mil desaparecidos. Você não desaparece, é o seu corpo que desaparece. Cada um deles deixando familiares desconsolados. Cala a boca! Cala a boca! Estou triste, sim, muito triste. Triste porque não posso estar com a minha mãe centenária. Do que vale? Não posso abraçá-la, beijá-la, segurar-lhe as mãos, como sempre fiz. Quem será esse velho de barba branca, que tem a voz do meu filho Alexandre, mas que não me acarinha? Um impostor. Deixei de ir. Triste. Triste saber que essa mulher que me acalentou, que me abraçou, que me acarinhou, hoje está só com as cuidadoras. Eu podendo só falar, me comunicar pelo telefone, pela voz, com a sua demência, ela me reconhece, mas não esse velho barbudo. Não, mãe. Você importa. Sua vida importa. Você é preciosa. Você não é descartável, mãe. Não mais aquela mulher vibrante que você foi, que passou a vida moldando o meu caráter, que cuidou do meu pai devotamente até o fim. Mas a sua vida conta, mesmo que você não seja aquela que foi. Porque para mim, mãe, você sempre será a fonte de inspiração. Estou triste. Estou triste, sim. Eu não sei quantos 8 meses mais de vida lhe restam, mãe. Nem a mim tampouco. É como se Alberto Camus tivesse se unido a George Orwell para descrever a grande distopia, a peste Brasil, não em 1984, mas em 2020, distópico, onde a decência e a ciência desaparecem, onde a distorção da verdade e da ciência prevalece, e onde há um Big Brother te olhando. Estou de olho, hein? Tudo isso tendo como pano de fundo o idadismo. Pois se as vidas das pessoas idosas não importam, sigamos em frente. Deixem a boiada passar, progresso é o que vale. Principalmente se as vidas de pessoas idosas forem
das pessoas fracas, doentes, pobres, negras. Idadismo, etarismo, ageismo. Cícero já nos havia advertido há mais de 2000 anos. Não há nada de errado em relação ao envelhecimento, e sim com a nossa atitude em relação a ele. O jovem tem dentro de si o desafio de envelhecer. Nós já o ultrapassamos, nós já envelhecemos. Mas o termo ageismo, idadismo, foi cunhado pelo médico gerontólogo mais influente do século XX, Robert Butler. Bob Butler foi o fundador do Instituto Nacional do Envelhecimento nos Estados Unidos, primeiro professor de geriatria naquele país, escritor premiado, imagine o visionário, ganhou o prêmio Pulitzer em 1970, escrevendo com a sua esposa, Myrna Lewis, o sexo da velhice. E ele define idadismo, em contraponto com sexismo, com racismo, atitudes prejudiciais contra a pessoa idosa e o processo de envelhecimento. Atitudes. Olha lá o Cícero, que já nos tinha avisado há tanto tempo. Práticas discriminatórias. Você não, você está muito velho. Para a saúde, para a educação, para o trabalho. Políticas e ações que perpetuam o viés negativo e estereotipado. H, já não vale para nada. Deixe, já viveu. Podendo ser institucional e estrutural. Intrapessoal, aquelas piadinhas, aqueles estereotipos, aquela coisa que vai minando a sua autoestima, a sua autoconfiança. Ou internalizado. Você, afinal, é membro da sociedade que, por ser idadista, vai levando. E assim como não basta não ser racista, como disse Angela Davis, mais de 50 anos atrás, é preciso ser antirracista, é preciso ser antissexista, é preciso anti-LGBTfóbico. E aqui, no caso, é preciso que sejamos anti-idadistas. Isso significa ter autoanálise, introspecção, busca de informação, discernimento, empatia. Não vem de graça. É vocês que estão nos assistindo nessa sessão. A vocês cabe um papel indispensável como disseminadores de conhecimentos, embaixadores da causa, ativistas. Sejamos ativistas. Bob Butler criou o primeiro Centro Internacional da Longevidade em Nova York, em 95. Nós já éramos muito próximos, amigos. Bob foi um grande mentor. E pediu-me pessoalmente que seguisse com seu legado, alertando: nunca se esqueça, Alex, que vencer o idadismo demandará muita determinação. Continue em seu trabalho de liderança internacional pela defesa dos direitos das pessoas idosas. Se os direitos não forem assegurados, o progresso não se consolida. Ele faleceu em 2010. Em 2012, eu criei o Centro Internacional da Longevidade do Brasil. E em 2013, fui eleito presidente da Aliança Global. Como ele queria que eu seguisse os seus passos, o seu legado. Obrigado, Bob. Estou tentando seguir os seus ensinamentos e eu bem sei que a tarefa é árdua. É a questão de direitos, que a minha querida amiga Sandra vai continuar. Muito obrigado, Kalash. Por gentil manifesto, todos estamos tristes. Eu acho que essa pandemia, mais uma vez, nos mostrou que, ante a possibilidade de estreitarmos vínculos, de sermos mais empáticos e solidários, continuamos isolados. E, como o Robert Butler também citou, que é incrível que, perante o desdobramento de todo o curso de vida, nós continuemos embebidos no nosso medo de envelhecer. E evitemos encarar a velhice com toda a sua riqueza e complexidade. Mas estamos todos tristes. Agora eu gostaria de convidar a professora Sandra. É um prazer tê-la aqui conosco hoje para debater sobre direitos humanos e idadismo.
Obrigada pelo convite, professor Egídio. É uma honra estar aqui dividindo esse espaço com os meus mestres. Kalash, sem dúvida nenhuma, o nosso maior mestre. E também nós estamos aqui diante do Martin, que também é um outro mestre, e com você, que é o meu querido parceiro nesses últimos anos de trabalho, Egídio. Também estou triste. Estamos muito mexidos, entristecidos com o que está acontecendo com o nosso país. Ontem, o assassinato de João Alberto foi um episódio que nos custa crer que isso tenha acontecido. Diante dos olhos de todos nós, porque em todas as emissoras, em todos os canais estavam essa cena. Então, nós também já vivemos várias mortes de negros nesse nosso país. De um garoto que se chama João Pedro, de 14 anos. De um menino, Miguel, de 5 anos. E isso não podemos mais permitir. Isso é inadmissível, é de uma tristeza profunda. E tudo isso ainda com falas das autoridades do tipo: racismo não existe. Não existe no nosso país. A pandemia é só uma gripezinha, né? Então, nós estamos passando por um momento de profunda tristeza no nosso país. Mas nós não podemos perder as esperanças. Essa é a verdade a que venho trazer a vocês, no sentido de que lugar que eu estou falando. Estou falando de um lugar de direitos humanos. E nesse lugar de direitos humanos, nós temos vários representantes da população indígena, quilombola, população LGBT, população idosa, população negra. Todos eles devem ser reverenciados a todo momento. E eles são chamados de minoria, mas não são minoria, eles são a maioria. Nós temos mais de 56% da população brasileira constituída de população negra. Então, de que lugar que nós estamos falando? Como que a gente pode entender isso? E aí, ainda, em cima de todo esse preconceito, né, preconceito de cor, preconceito de gênero, preconceito social, nós temos ainda, cada vez mais forte, um preconceito etário. E trazer esse tema hoje, aqui nesse espaço, com tanta discussão ao longo desses 3 dias, nós entendemos que é o nosso papel trazer a temática do ageísmo, idadismo e também etarismo para as agendas. Mas eu diria para vocês que os conceitos o professor Egídio colocou, Kalash completou, a indignidade de como que nós não vamos respeitar os mais velhos. Mas eu completaria com um caminho que eu gostaria de dar na minha fala. Eu quero enaltecer o cuidado. O cuidado é fundamental. Como que nós não cuidamos uns dos outros? Como nós não tratamos desse cuidado ao longo da vida quando nós nascemos? E só chegamos aonde chegamos porque teve alguém que cuidou de nós. Se nós pudéssemos cuidar uns dos outros cada vez mais, nós não estaríamos passando pelo que estamos passando. Então, professor Kalash já nos falou há um tempo atrás da cultura de cuidados. E isso é fundamental, porque isso promove essa questão, estimula a intergeracionalidade, a aproximação de outras gerações, de diferentes gêneros, da diversidade, da cor, né? Que eles falaram, né? É sempre muito emblemático e eu não quero aqui reproduzir o que foi dito. Mas, de qualquer jeito, vamos chamar a atenção aqui que com o tema do cuidado, é fundamental que possamos dar atenção cada vez maior a essa população aqui em discussão, que é a população idosa, população com 60 anos ou mais.
Mas nós também estamos diante de um episódio da pandemia, com essa situação caótica que o nosso país está passando, que nós já tivemos 60% das violências contra a pessoa idosa com aumento durante a pandemia. Então, se nós temos aqui uma geração que está vivendo mais, uma geração que precisa desses cuidados, como precisamos todos nós, em qualquer período da nossa vida, nós precisamos. O que acontece que esse preconceito em relação à pessoa idosa fica tão forte com o passar dos anos? E é fundamental que a gente entenda que aproximar gerações, aproximar os diferentes, através de uma coletividade, é a chave. E eu acrescentaria uma outra chave muito importante, que é a educação. A educação para este contato cada vez maior com conhecimento para quebrar esses preconceitos. E aproximar as gerações desde o começo, né, da fase educacional, já preconizado no Estatuto do Idoso, nós precisaríamos ter isso como um princípio, uma meta. Mas eu também gostaria de completar que nós temos o compromisso aqui de fomentar cada vez mais as comunidades, porque é na base, é na comunidade, é na sociedade que as pessoas estão, que nós estamos. Então, nossos pares devem se organizar de forma que a gente possa aproximar as gerações, que possamos ter o conhecimento. E você sabe, professor Alexandre Kalash, você que criou e foi responsável por implantar no estado de São Paulo a Cidade Amiga do Idoso, nós aqui na cidade, nós temos dados do IDEA. IDEA justamente é um instrumento de diagnóstico do envelhecimento ativo, que você ajudou a elaborar e tomou frente a isso. E uma das solicitações pedidas pelos idosos participantes, eles clamam por informações. A população idosa precisa ser informada. Informada de quê? Informada dos seus direitos, informada dos serviços que o acolhem, informada de que não é possível envelhecer com essa discriminação. Mas por quê? Só está na lei? Não, a lei é importante, mas você tem que lutar por ela. E você só consegue lutar se você tiver conhecimento dessa lei. Então, no ranking Kalash de prioridades desta população, que perguntamos para 240 pessoas idosas, o ranking primeiro foi moradia, ok? Eles pedem moradia, isso é fundamental. Mas o segundo lugar é informação. Então nós estamos falando de um direito. É um direito que nós temos que ter todas as informações para que possamos lutar e esclarecer a população de que, pelo fato de eu ser idosa, eu tenho direito a voz, a voto, direito a decisões e eu tenho que manter a minha autonomia. E você que está aí tem que contribuir com isso. Quem é esse você? É a sociedade, a universidade. São espaços como esse. São todos a nossa comunidade, os nossos espaços. Então, é fundamental que a gente entenda que virar esta chave da educação é fundamental. E estar na comunidade, na sociedade civil organizada, para que os direitos sejam garantidos. Então, se nós tivermos a condição disso, a gente dá esse giro fundamental, porque não tem outro caminho. Não tem outro caminho a não ser garantir que a sociedade se manifeste, que o povo se manifeste. Não é possível engolirmos mais nada que passe do absurdo das agressões que a população passa, e nós vimos ontem essa cena gritante. Não é possível você ter
o aumento de 60% de violência contra a pessoa idosa em plena pandemia, quando ela não pode sair mais de casa, quando ela não consegue mais retomar a sua autonomia de decisão de sair, e ainda por cima sofre maus tratos. Então, tudo isso nós precisamos agir. E agir, nós precisamos da população idosa, com o seu protagonismo, com o seu direito. Por isso que o professor Egídio, ao término deste nossas exposições, vai falar de um trabalho que nós estamos realizando na cidade de São Paulo, que é justamente uma parceria para falar sobre o idadismo. E isso saiu da onde? Como que surgiu isso? Saiu de Cidade Tiradentes, que é um bairro aqui de São Paulo, de uma região vulnerável, e que nos aproximou a ponto de fazermos uma parceria com o metrô. E hoje essa campanha vai ser anunciada no dia 1º de dezembro, para que possamos falar a todo momento do idadismo, através de vídeos, através de esquetes, através de cartazes, através de falas. Só desta forma que a gente vai poder girar para essa sociedade, de uma vez por todas, respeitar a população idosa. Mas só que isso não é rápido, é um processo. Tanto é que esta proposta é uma proposta de que ela seja contínua, é uma campanha contínua. Sou 60+. Isso que nós, sou mais 60, eu agora sou mais 60, que o professor vai falar. É exatamente isso que é importante. Oi? Tudo bem aí? Tudo certo? Tranquilo. E aí, é isso que é importante que a gente faça valer a diferença entre o gênero. Nós também lançamos aqui, mais um ano antes, em 2017, velhices LGBT. Não se falava sobre esse tema no país. Aí tem uma ONG que surgiu para chamar a atenção de idosos LGBT. E foi criado o primeiro seminário no Brasil, Velhices LGBT. No segundo, no terceiro e daqui para frente, estaremos juntos cada vez mais. Então existe uma manifestação da população justamente para isso, para que a gente possa dar visibilidade. Todo o tempo eles perguntam, os idosos, mas por que ganhar o prêmio? Por que ganhar o selo Cidade Amiga do Idoso? O que a gente ganha com isso? Ganha visibilidade. A temática foi para a pauta da maior cidade do nosso país. E isso é importante, porque desta forma, ninguém vai olhar e vai falar, não, eu não estou enxergando, tem que enxergar, tem que ver, tem que ter um outro olhar sobre envelhecimento. Não é aquele que vai para os aposentos, não é aquele que não fala mais, não é aquele que não se posiciona mais. Não, a expectativa de vida está subindo cada vez mais. Nós vamos viver e viver muitos anos. E com isso nós queremos autonomia e independência. E os direitos humanos são letras vivas de direitos. Então nós temos a nossa Constituição Federal, nós temos a nossa Política Nacional do Idoso, nós temos o Estatuto do Idoso, nós temos a Convenção Interamericana de 2015. Leis não nos faltam. O que falta é colocar tudo isso em prática. Agora, se cada um de nós vamos fazer a nossa parte, isso vai criar um volume. Imagina, alguns anos atrás, um encontro como esse, com tantas autoridades no conhecimento, mas a mídia. Nós estávamos escutando a fala de um artista, de outro artista. Eu também sugiro para os próximos encontros trazerem também os idosos, líderes, ativistas no país. Temos muito. Aqui em São Paulo, nós temos muitos. Agora, no resto do país, nós temos as maiores referências idosas, militantes, no sentido de ativista em relação à questão do envelhecimento.
são ativistas, e isso faz toda a diferença. É dar voz à pessoa idosa, é dar espaço à pessoa idosa. E nós só podemos fazer isso através da informação, do conhecimento, da educação. E eu gostaria de trazer para vocês, cada vez mais, uma fala que eu gosto muito, que é justamente a questão do quanto que a educação, que quem muito nos ensinou foi o professor Paulo Freire, e eu tive o prazer de ter trabalhado com o professor Paulo Freire em salas de alfabetização. E isso é fundamental, porque se nós não trouxermos a temática da educação em todos os níveis e colocar a discussão do processo de envelhecimento, trazer essa população mais próxima dos jovens e das crianças, a gente não vai conseguir superar toda essa dificuldade nesse país. Então são duas frentes. Primeiro, a questão da educação, e depois estarmos juntos na comunidade, no local que as pessoas vivem, nos seus vínculos, né? No serviço social e na prerrogativa da assistência social, fala-se no território, a territorialização. Então, falar que educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas, pessoas mudam o mundo, é isso. Nós precisamos mudar. Não é possível mais estarmos diante de tamanha violência em todos os sentidos. Então eu tenho muita esperança, Egídio, que a gente consiga, juntos, nessa campanha do idadismo, virar essa chave da sensibilidade, da sensibilização, da atenção e do cuidado à pessoa idosa. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Sandra. Como dizem, a batalha de direitos humanos é uma batalha contínua. E para conseguir desagregar essa cultura idadista, que é uma cultura milenar, a nossa batalha será uma batalha árdua, mas conseguiremos. Pelo menos educar, que, como dizia o nosso Mandela, nós não nascemos odiando, e se aprendemos a odiar, podemos aprender a amar. Agora eu gostaria de chamar o Martin Henkel. Muito obrigado, Martin, pela sua participação. Eu que agradeço, Egídio, pela honra de estar aqui entre você, a Sandra, né, e o professor Kalash, que pela segunda vez eu quero dizer que é um dos responsáveis por eu ter escolhido essa carreira, né, esse mercado, esse propósito, né, de entender. Então, eu sou muito grato, aprendi muito com o senhor antes de começarmos a Senior Lab, né, e continuamos a aprender. O senhor é uma referência para todos nós. Martin, só dizendo, nós temos 10 minutos para a sua apresentação. Sim, Egídio, você me corta quando tiver que cortar, tá? Tá bom. Eu vou acelerando. Vamos botar Obrigado. Na tela, então. O idadismo e o mercado, pode passar. Rapidamente, a Senior Lab, nós estamos em São Paulo, Porto Alegre, e agora Lisboa também, com a Ana Sepúlveda, iniciando uma operação lá. Pode passar, por favor. Nós integramos o Núcleo 60+, composto pela Tiven, Raízes e também a Senior Lab, focando em inteligência e o olhar para a questão dos negócios ao mercado 60+. Próximo. Esse aqui é o contador populacional. Quando a gente está falando de idadismo, a gente acaba ofendendo esta quantidade de pessoas aqui. São 54,8 milhões de pessoas com mais de 50 anos. Próximo. Pode passar, por favor. Esse aqui é o corte por estado. Esse aqui está no site longevidade.com.br/contador. Pode passar o próximo, por favor. E essa aqui é a quantidade de pessoas com 60 anos ou mais no Brasil hoje. Pode passar, por favor. Porto Alegre, Rio de Janeiro, tem mais pessoas com 60 anos ou mais do que crianças de 0 a 19 anos. Ou seja, 22% da população do Rio de Janeiro e de Porto Alegre já tem mais de 60 anos. São superiores aos jovens de 0 a 19. Então, veja só a massa de pessoas que é impactada. O Brasil tem a mesma quantidade de mulheres, 17% de mulheres
e 17% de meninas de 0 a 13 anos, segundo a última PNAD do 4º trimestre do IBGE. Daí, eu sempre escutava, precisamos falar sobre a inclusão do idoso no mercado de consumo. E aí, ao mesmo tempo, eu observava, isso não faz sentido, porque o idoso já está incluído no mercado de consumo. Próximo, por favor. Inclusão, pode passar. Ano passado, a renda total dos 60 mais no Brasil foi de 964 bilhões. Próximo. 23% do consumo familiar de bens e serviços é realizado por pessoas com 60 anos ou mais. 13% do PIB do ano passado foi gerado por essa população. Próximo. Aqui, 16% da população brasileira tem 60 anos ou mais. 25% dos lares brasileiros, ou seja, de cada 4 casas no Brasil, uma tem como principal ou única renda alguém com 60 anos ou mais. Um dado do IBGE, da PNAD, do 4º trimestre do ano passado. Certamente, com a pandemia, esse percentual está muito superior. Próximo. E esse era o pictograma, né, antigo, né, que foi uma campanha que foi desenvolvida por um grupo de pessoas, capitaneada pelo Max Petrucci, né, que encontrou um novo pictograma tirando a imagem pejorativa. Né? Próximo, por favor. E esse aqui é o concurso do Center for Age Better da Public Health England para representar o idoso de uma forma mais positiva. Isso aqui é a sinalização de trânsito, o aviso para a travessia de idosos, e eles fizeram um concurso que começou em fevereiro, foi divulgado há cerca de 15 dias atrás, com a nova sugestão de sinalização enaltecendo os idosos, né? não de uma forma pejorativa. Próximo, por favor. Aí a gente fez uma pesquisa e a gente sempre tenta descobrir com os idosos, a gente pergunta para eles, como é que vocês gostam de ser chamados? Idosos, terceira idade, melhor idade, velhos, veteranos, pessoa idosa? Próximo. E aí a dona Jussara de São Paulo falou, me chame pelo meu nome que está ótimo, meu filho. Ou seja, não vamos rotulá-los, eles não querem ser rotulados, vamos tratá-los com respeito. Rotulá-los também é uma forma de idadismo. Ignorar a necessidade do idoso é uma forma de idadismo. Próximo. Com o envelhecimento natural, acontecem alterações em todos esses aspectos que a gente está vendo aqui. Audição, olfato, paladar. Isso tudo impacta no marketing, impacta na comunicação, impacta no design, impacta na arquitetura. E não considerar isso é também uma forma de idadismo. Próximo. Por exemplo, a antropometria. Deixa eu até tentar aumentar aqui minha tela, porque eu estou precisando... Não estamos conseguindo ver direito. Antropometria, pode passar. Colocava um produto destinado ao público sênior numa prateleira que ficava a 1,78 m de altura. A mulher brasileira com 60 anos ou mais, segundo o IBGE, tem 1,57 m, o homem 1,68 m, ou seja, a disposição de produtos fora do alcance, fora do olhar, é uma forma de ignorar a necessidade desse público, desse consumidor. Próximo. Pode passar o próximo. Aí a gente vê o horário que eles preferem fazer compras no supermercado, no meio da manhã, no início da manhã, é o horário da reposição dos produtos. Corredores cheios de pallet, caixas empilhadas e as pessoas não conseguindo fazer suas compras. Isso é uma forma de desrespeito sutil, mas que é percebida dessa forma. Próximo. Aí, esse aqui é uma história muito interessante. Eu tive e é reproduzido no Brasil inteiro. Eu tive um problema na minha TV a cabo, e aí, por assinatura, e aí eu liguei para a companhia, e a operadora me fez exatamente esse script. No SMS que enviei, tem um attach do link para download do manual de upgrade do seu aparelho. O senhor pode dar um double click e abrir. O default do sistema é deletar o access code do seu Wi-Fi. Próximo. E aí ela pergunta, o senhor compreendeu ou preciso repetir? A pessoa fica intimidada. É como se estivessem dizendo, nunca mais ligue para cá, chame seu neto para resolver isso. Isso é idadismo também. Né? Próximo. Questões de fisiologia, acessos por digitais, por biometria. Pode passar, por favor.
né? Os erros de leitura na tela touch, depois dos 55 anos, a gente tem menos sede, o idoso tem menos sede, ele desidrata a pele. Pele desidratada tem pele ressecada. Pele ressecada tem perda de condutividade elétrica, erro na leitura do touch, constrangimento nas catracas, pode passar, por favor. Constrangimento na catraca, dificuldade para usar devices que precisam fazer desbloqueio com senha, pode passar. Aqui os exemplos, pode passar. Olha só, constrangimento da pessoa no ATM de banco, muitos precisam fazer reconhecimento de biometria, isso causa constrangimento para a pessoa tendo a fila. E na comunicação, tá? Vamos para a comunicação e o idadismo. Um exemplo rápido que eu gosto de citar. Uma companhia vendendo serviço de cabo, de internet por banda larga, fez um comercial lindo com uma versão dos Rolling Stones, um filme, um idoso lá construindo a sua prancha de longboard, assistindo um tutorial no YouTube, e aí ele vai para a beira da praia próximo para testar o equipamento dele, que ele construiu sozinho. Pode passar, por favor. E aí tá lá, viva mais, novas aventuras, próximo, e menos a sua idade. Isso é idadismo. Não foi um idadismo voluntário, mas foi a falta de referência do segmento da comunicação entender que os idosos têm orgulho da idade que têm. Ninguém tem vergonha da idade que tem, 60, 55, 70, mais 2 minutos, anos. Martin. Preciso mais 20 segundos só. Tá ótimo. Então, aqui, só para concluir, movimentos que a gente está realizando, tá? O tema seria muito mais amplo, mas movimentos que a gente tem realizado, nós criamos... Pode passar, por favor, a certificação funcional junto com o IBTEC de Novo Hamburgo, o Instituto Moriguchi do Rio Grande do Sul, a Senioler. Criamos uma proposta de avaliar a funcionalidade de produtos que são utilizados por pessoas de 60, 70, 80 anos. Vendo se eles são adequados, se eles funcionam corretamente, se eles têm as questões funcionais para a sua necessidade respeitadas. Isso é uma forma de também desafiar o mercado a encontrar soluções e a entender as necessidades dele. Então, resumidamente, e um pouco descolado do tema inicial, né, do manifesto do Dr. Kalash, que foi bastante impactante, da Sandra, mas na comunicação e no marketing nós temos muita responsabilidade também em trazer respeito, em construir respeito, em acabar com místicas a respeito do envelhecimento. Então, a gente tem que trazer isso, as agências de comunicação, os profissionais de marketing de produto precisam fazer isso também, a gente tem essa responsabilidade. Obrigado. Muito obrigado, Martin. E são justamente essas imagens que são incorporadas por nós muito cedo. Então, nós precisamos romper com essas imagens negativas que nós interiorizamos e só assim a gente começa a combater o idadismo desde o seu início, quando a gente tem 3 a 4 anos de idade. Muito obrigado pela sua explanação. Agora eu vou passar para vocês, como a professora Sandra antecipou, uma das formas da gente combater o idadismo é através da educação, da conscientização. E nós vamos mostrar em primeira mão a nossa campanha 2020 de combate a esse preconceito tão pernicioso. Pode passar, por favor. Então, em 2019, nós lançamos a campanha Orgulho Prateado. Aqui está representadas as 2 mãos. Essas 2 mãos têm alguns dos mitos que, segundo a Organização Mundial de Saúde, fomentam a questão do idadismo. O objetivo da campanha é de conscientizar e educar a população sobre o envelhecimento, com o objetivo principal de combater o idadismo. E como a gente combate o idadismo? A gente combate o idadismo educando, despertando o respeito, aproximando as gerações, evitando o embate geracional. E os conceitos que a gente apresenta e que devemos apresentar é que envelhecimento representa diversidade. Envelhecimento é a maior transformação social do século XXI. E nós temos, como eu falei, diversas consequências associadas ao idadismo. Essas foram algumas das ações realizadas em 2019, e aqui nós estamos lançando agora o nosso manifesto contra o idadismo, que é o hashtag SouMais60.
E se você tem mais de 60 anos, se você tem muito mais que 60 anos, 60 mais experiências, 60 mais de 1.000 partos, 60 mais de 5.000 alunos formados, 60 mais de 1 milhão de quilômetros rodados, porque se o tempo nunca valeu tanto, imagine quanto vale alguém que já viveu muito tempo. Sou mais 60. Essas são as nossas histórias, os nossos protagonistas. Queremos adesões institucionais, individuais. E ficou faltando passar esse filme. Como é que eu passo o filme? Por favor. Eu não estou conseguindo. Agora. Parou. Vocês terão a oportunidade de ver o filme. É um filme que mostra que nós somos muito mais do que um número. A nossa idade não nos determina. Ela faz parte da gente. Mas eu sou muito mais do que 54 anos. Eu sou toda uma conquista, eu sou toda uma história de vida, eu sou toda uma relação. Eu sou todos os meus propósitos, meus desejos e anseios. E só assim, combatendo o idadismo, a gente conseguirá enxergar o ser humano na sua complexidade. Eu gostaria de agradecer, acho que não temos mais tempo, ao professor Kalash. Foi uma honra ter você aqui. Você é o meu mestre, você sabe disso. A Sandra, minha parceira, e o Martin, também meu parceiro. Eu não sei como agradecer a participação de vocês. Obrigado. Sou mais 60. Pelo painel. Nós voltamos agora em instantes para falar sobre arquitetura, tecnologia e o público longevo. Não perca, continue com a gente.